Obrigado, irmão. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus, eu me sinto honrado por poder pregar a palavra de Deus, né? Fui convidado pelos pastores, né? Pastor Melquisedeque, pastor Lucas, e é muito gostoso falar de Jesus, é muito bom falar das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, daquilo que Ele pode fazer e daquilo que nós podemos fazer para o reino de Deus, porque nós podemos contribuir muito para o reino de Deus. Fomos chamados para isso. A Igreja de Cristo, ela tem esse compromisso de levar as boas novas, de apresentar o reino de Deus às pessoas. Meus irmãos, antes de iniciar a leitura que a gente vai fazer, que é a base que nós vamos ter para essa palavra de hoje, eu gostaria de fazer algo que o Senhor me tocou enquanto nós louvávamos a Deus. Eu sentia, o Senhor me tocava que Ele quer curar pessoas aqui hoje. Ele quer curar vidas aqui hoje. Talvez você esteja com uma enfermidade física, talvez você esteja passando por um grande problema de enfermidade na sua vida, talvez você está sentindo uma dor agora, e o Senhor me tocava para orar por você. E eu quero pedir para aqueles que podem colocar a mão no seu coração, e eu quero orar pela sua vida. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Esse Jesus, Ele cura. Esse Jesus, Ele é poderoso para curar. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida nessa noite. Porque Ele é especialista em fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu oro nesse momento por pessoas, por famílias, pela sua igreja, pessoas que, se porventura tiver aqui sofrendo de uma enfermidade, seja ela grave ou não, toca nessa vida, Pai, trazendo cura para esta pessoa. Esta enfermidade, Senhor, tem feito ela sofrer. Esta enfermidade tem levado ela ao desespero, Pai. A questionamentos, a perguntas, o porquê. Nesta noite, Pai, corre o teu sangue nas veias dessa pessoa. Traz a cura, o milagre para essa vida. Talvez não seja uma simples cura, Senhor, que um medicamento, ele pode trazer, ó Pai, o alívio. Mas é uma cura, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Ela precisa, na verdade, de um milagre. E milagre, nós sabemos que só o Senhor pode fazer, Pai. O homem não entende, o homem não pode e não sabe, não consegue, mas o Senhor pode. Faz um milagre nesta vida, Pai. Traz a cura para esta pessoa agora. Essa pessoa que entrou aqui sentindo dores, fortes dores no seu corpo, a ponto de voltar para o seu lar, ou a ponto, Senhor, de nem sair da sua casa. Mas ela está aqui. Ela está aqui na tua presença. Essa dor vai embora agora.
Em nome de Jesus Cristo, dor saia desta vida, enfermidade saia desta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que recebem o milagre digam amém. Aleluia, graças a Deus. Queridos, nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo de número 18, 19 e o 20. Aleluia! Ao nosso Senhor seja a glória, seja a honra, seja o louvor, somente a Ele. Mateus 4, 18, 19 e 20, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Nós percebemos nesse texto, quando Jesus, ele chama Pedro e André, nós percebemos aqui que Jesus chama eles para um propósito. E após Jesus ele ter chamado esses dois, se a gente for lendo, prosseguir a leitura, nós vamos perceber que Jesus vai chamando os demais, que são 12 discípulos, 12 homens que Jesus chama para levar a palavra dele e as pessoas, para cumprir também com o ministério da pregação, a expansão do Evangelho. Meus irmãos, nós estamos aprendendo aqui há um tempo já, acredito que já passou até de mês, pastor? Estamos aprendendo uma série de mensagens aqui sobre discípulos. Nós temos participado com os irmãos, o pequeno grupo, como a irmã mencionou aqui no início, que é uma benção, muito bom, muito gostoso. E ali a gente tem aprendido também, discutido sobre os discípulos, trocado ideias, e isso é muito bom. E eu fico muito feliz em estar aprendendo aqui com os irmãos, com os mestres, servos de Deus. Gosto muito de ouvir o nosso irmão Sacoda, nosso irmão Emerson. Eu gosto muito de ouvir ele desde sempre. E ele já pregou, convidei ele para estar pregando em algum lugar onde a gente estava, e ele nos atendeu. É muito bom ouvir ele, tem uma sabedoria muito grande. Não só ele, como pastores que têm pregado aqui, pastor Melquisedeque, pastor Lucas. E ainda não tive a oportunidade de ouvir o Fabiano, O dia que ele pregou eu não vim, mas eu ainda vou ouvir ele aqui na escola bíblica aos domingos, Queridos, então, nós temos ouvido aqui e aprendido, sobre o que é discípulo, como ser um discípulo, e as qualidades de um discípulo. Tudo isso a gente tem discutido no pequeno grupo. O que um discípulo faz. Enfim, nós estamos sendo enriquecidos por esses ensinamentos
aqui na casa de Deus. E a prática desses ensinamentos, ela é imprescindível. Nós não devemos negligenciar essa prática. Não podemos ser negligentes quanto à palavra de Deus, quanto àquilo que nós temos aprendido das coisas de Deus. Eu sempre digo que ouvir não é difícil. Ouvir não é impossível. Todos que aqui estamos, creio eu, que estamos ouvindo o que é falado, os louvores, mas a hora mais difícil para uma pessoa é colocar em prática aquilo que ela ouve, é praticar. Essa é a parte mais difícil, mas não impossível. Se nós nos esforçarmos, se nós colocarmos esforço, nós vamos conseguir praticar a palavra de Deus. E a prática da palavra de Deus não beneficia a Deus. A prática da palavra de Deus beneficia nós. Nós somos os beneficiados quando praticamos os ensinamentos de Deus que recebemos dos homens de Deus. Então, cada um de nós, discípulos do Senhor, porque somos discípulos de Cristo, somos a igreja de Cristo, nós temos a responsabilidade, como os discípulos de Cristo, de apresentar Cristo às pessoas e fazer dessas pessoas também discípulos de Cristo, pois Cristo, Jesus, nós ouvimos dos lábios de Jesus, da boca de Jesus, dizendo aos seus discípulos que eram para eles fazer outros discípulos. Então nós temos essa responsabilidade. Às vezes nós nos diminuímos tanto, nós achamos que nós não temos condições e nem capacidade para tal. Achamos que somente os intelectuais, os inteligentes, os mestres, os doutores, têm essa capacidade. Mas nós, que temos o desejo no nosso coração, nós que nos disponibilizamos, com certeza temos essa capacidade, e essa capacidade ela é dada por Cristo a cada um de nós. Então talvez, se você pensa assim, eu não vou fazer porque não sou capaz, eu não vou falar porque não sou capaz, eu não vou falar porque tenho medo. Não pense mais dessa forma. Cristo nos capacita para fazermos aquilo que devemos fazer, que é pregar a palavra de Deus. E pregar, quando nós falamos sobre pregar, e pregar não é aqui em cima do púlpito, pregar é em qualquer lugar. Falar de Jesus não é somente para um povo, para uma plateia, em um encontro como esse, né? Uma reunião como essa. Eu posso pregar no meu trabalho,
Eu posso pregar encontrando alguém na rua. Eu posso pregar na escola para um amigo. Eu posso pregar para um professor. Enfim, eu posso pregar em todos os lugares. Então, essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Fazer também discípulos. E em consequência disso, o que vai acontecer? Nós vamos ver o reino de Deus crescendo, o reino de Deus se expandindo. E como é bom quando nós pregamos para alguém, insistimos com alguém, e nós vemos essa pessoa servindo a Cristo. Eu nunca preguei para essa pessoa que vou mencionar aqui, mas é um grande amigo meu, de lá de trás, que está aqui. Não quero que ele fique constrangido por eu citar o nome dele, mas é o Rodrigo. Nós somos praticamente criados juntos, né? A nossa adolescência, né? E eu fiquei muito feliz quando a minha irmã disse: olha, o Rodrigo, lembra do Rodrigo? O Rodrigo está servindo a Deus com a gente. E outras pessoas. Então a gente vê o reino de Deus crescendo. Pessoas entendendo que sem Cristo não tem jeito. Sem Cristo não tem como. Sem Cristo não vamos conseguir. Então esse é o ide de Jesus. Fazer discípulos, ganhar vidas, pregar para as pessoas é o ide de Jesus. Esses homens que Jesus chamou, esses discípulos que foram chamados por Jesus, eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, receberam ensinamentos de Jesus, presenciaram Jesus curando pessoas, ressuscitando, presenciaram grandes milagres. E eu penso que esses homens estavam passando por uma grande experiência, tendo uma grande experiência, para que eles continuassem, depois da morte de Jesus, continuassem esse ministério, de levar a palavra, de levar o reino de Deus até as pessoas, de curar os enfermos, porque Jesus dizia isso. Olha, vocês precisam curar também. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Quando falamos em curar e ressuscitar, parece que dá até um arrepio. O quê? Curar? Ressuscitar? Sabia que nós temos esse poder? Sabia que nós temos essa autoridade? Esse poder, essa autoridade interessante, que nós temos que tomar posse desse poder e dessa autoridade, porque quem deu não foi um homem qualquer, foi aquele que disse assim: todo o poder foi-me dado. Todo o poder foi-me dado. Então eu dou poder a vocês, para vocês curarem enfermos, para vocês expulsarem demônios. O que expulsar demônios? Eu vou chamar o pastor. Discípulos de Jesus
Nós temos esse poder. Se tiver alguém doente, for até a sua casa dizendo: irmão, querido, ore pelo meu filho, pela minha filha, ou pela minha vida, por alguém, porque eu estou enfermo, ore por alguém na minha casa, porque ela está endemoniada. Você tem essa autoridade de orar e repreender o mal, e Deus fará o milagre acontecer. Mas nós precisamos fazer o uso dessa autoridade. Então, olha só, os discípulos foram ensinados, caminharam com Jesus, presenciaram grandes milagres. Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20, vai dizer assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que interessante. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Você prega para quem? Você apresenta Cristo para quem? Só para aqueles que você gosta? Só para aqueles que você tem uma boa amizade, um bom relacionamento? Não, eu vou falar de Cristo para esse aqui, porque eu tenho um bom relacionamento com ele e ele vai me ouvir. Esse aqui eu não vou muito com a cara dele, então esse aqui eu não vou falar não. E eu preciso, é um dever, falar de Cristo para todos, não importando se as palavras serão aceitas ou não. Não se importando se vai ter uma boa recepção ou não. Eu preciso falar de Cristo, não importa para quem. Talvez o Senhor põe em nossa frente uma pessoa necessitada de ouvir uma palavra. Aí a gente diz assim: ah, mas eu não tenho intimidade com essa pessoa, como vou falar de Jesus para ela? Porque, vamos ser sinceros, não é mais fácil a gente conversar, dialogar sobre alguma coisa, sobre Cristo, com pessoas a quem a gente já tem um bom relacionamento? Sim ou não? É fácil. Agora, quem a gente não conhece, mas nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Essa é uma ordem de Jesus dada aos seus discípulos depois da sua ressurreição. Depois que ele ressuscitou, apareceu para eles, essa foi a ordem dele para os discípulos. E nós, como eu já disse, que somos discípulos, né? Nós aceitamos a fé, entregamos a nossa vida para o Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, descemos as águas, né, do batismo, fomos batizados, deixamos o pecado de lado, nos arrependemos daquilo que fazíamos, que praticávamos.
Porque o arrependimento, abrindo um parênteses aqui, o arrependimento não é eu me arrepender agora, amanhã eu praticar novamente. O arrependimento genuíno, verdadeiro, o arrependimento é 360 graus. Eu estou caminhando para o abismo, mas eu não vou mais caminhar para o abismo. As práticas estão me levando para o fundo do poço, mas eu não vou para o fundo do poço. Então é uma volta de 360 graus. Esse arrependimento. Lembra quando Cristo disse para uma mulher que estava prestes a ser apedrejada porque foi pega em ato de adultério? Na lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor, o que o Senhor fala? Alguém de vocês aqui não tem pecado? Atire a primeira pedra. Eles deixam a mulher e Jesus diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ah, não tem ninguém, Senhor, foram embora. Então eu não te condeno também, eu não te acuso. Vai e não peques mais. Então arrependimento é eu voltar e não fazer mais aquilo. Não é que vamos deixar de errar, nós erramos. Nós somos seres humanos, nós falhamos. Nós cometemos erros na nossa caminhada. Mas nós não permanecemos cometendo os mesmos erros. Não somos viciados em errar todo dia a mesma coisa. Nós tomamos cuidado, nós vigiamos. E eu digo sempre que até existem aqueles que têm o pecadinho de estimação, né? Esse eu não deixo, esse é meu. Mas isso não pode fazer parte da nossa vida. Somos discípulos de Cristo. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão observando a nossa vida. Como pregar para alguém? Como pregar para uma pessoa? Eu estou sendo observado. Nós estamos sendo observados. Como nós estamos agindo, como nós estamos procedendo, como é a nossa vida, como é a nossa família, como é a nossa vida com a sociedade, como nós estamos agindo. Nós pagamos o que compramos, nós somos honestos. Tudo isso é válido. Tudo isso é observado em nós. Então, o discípulo de Jesus, como discípulo de Jesus, nós precisamos fazer o quê? Obedecer o id dele. Obedecer o id do nosso Senhor Jesus. E quando nós estamos indo nesse id de Jesus, nós vamos encontrar desafios? Vamos encontrar grandes desafios pelo caminho. E eu citei há pouco sobre alguns desafios, não é? Pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, são desafios para um discípulo. São desafios. Problemas, tempestades sobrenaturais
quando a gente fala de tempestades, estamos falando de problemas, dificuldades. Sobre as nossas vidas, são desafios que um discípulo enfrenta. E aí, quando eu enfrentar esses desafios, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para trás? Eu vou deixar de servir a Cristo? Eu vou parar de servir a Cristo? E a gente vê que nesses desafios, muitos, estou olhando a hora aqui, muitos voltam para trás. Nesses desafios, muitas pessoas deixam a Cristo. A dúvida vem, talvez a falta de fé. Será que vai acontecer? Será que se eu orar vai acontecer? Será que eu vou vencer esta dificuldade? Será que eu vou vencer esse problema? Falta de fé, muitas vezes. Os discípulos passaram por isso. Lembra de Pedro? Quando foi dito para ele, homem de pequena fé. Então nós, Igreja de Cristo, não somos super-homens. Nós também somos limitados. Mas nós devemos fazer o nosso melhor como discípulos do Senhor Jesus. Então, um discípulo de Jesus, ele não desiste. Um discípulo de Jesus, ele avança. Ele quer vencer, ele quer chegar, ele quer conquistar. Ele quer cumprir com aquilo com que ele foi designado a fazer. E é importante nós estarmos prontos para esta missão. É importante nós estarmos preparados para essa missão. Vida reta, fé, vigiando. Jesus não disse, vigiai e o quê? Orai. Vida reta, vigiando, orando, estar sempre em oração, buscar esse poder de Deus sobre a vida, porque quando nós estamos cheios do poder de Deus, temos essa ousadia, nós não corremos dos desafios, nós enfrentamos os problemas. Nós oramos e o Senhor faz o milagre acontecer. Então são requisitos para nós que farão com que nós tenhamos êxito ao realizarmos o ID de Jesus. Jesus, ele chama os 12 para uma missão e ele faz o quê? Ele dá poder, Mateus 10, versículo 1, ele dá poder para eles. Eis que vos dou poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então alguém pode perguntar, mas como eu faço para ter esse poder? Como eu faço para alcançar esse poder que Jesus deu aos discípulos? Esse poder, ele não tem para vender. Esse poder, ele não é comprado. Uma certa vez um homem, em algumas bíblias diz feiticeiro, em outras diz mágico, quando Filipe desce para uma cidade de Samaria, lá tem um homem que enganava muita gente, as pessoas seguiam ele, e ele se achava importante,
E quando Filipe está pregando o evangelho lá, que são os que estavam dispersos, que pregavam onde iam, Filipe estava pregando, muita gente foi batizada, muita gente creu naquilo que ele falava. Por quê que creu? Porque via os milagres acontecerem através da vida de Filipe. E até esse mágico creu e foi batizado. Quando os apóstolos em Jerusalém ficam sabendo que Samaria está entregando a vida para Jesus, o povo de Samaria está entregando a vida para Jesus, eles enviam para lá quem? Pedro e André. E diz o texto que, quando eles vão lá, eles começam a impor as mãos sobre as pessoas para que essas pessoas recebessem o Espírito Santo. E o mágico, esse feiticeiro aí, ele está observando, ele andava observando. E quando ele vê aquilo, ele quer aquilo para ele. Ele quer fazer aquilo também. E ele diz assim para Pedro: quanto é, na nossa linguagem, quanto é para ter essa autoridade aí? Eu vou pagar. Eu quero ter dessa autoridade. Aí Pedro diz: essa autoridade não se alcança por dinheiro. Então, queridos, eu vou encerrar por causa, eu quero ser obediente no tempo aqui, a gente vai falando e o tempo vai correndo e não vou conseguir chegar no final, mas eu vou fazer aqui olha só, nós precisamos cumprir o ID de Jesus. Mas como eu vou fazer esse ID? Buscando o poder de Deus para isso, porque de qualquer jeito eu não vou conseguir. Por isso muitas pessoas tentam e não conseguem, e se atrapalham e se arrebentam. Não quero mais, não vou mais servir a Deus, não volto mais da igreja. Por quê? Porque tentam de qualquer jeito. E um discípulo não pode fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Esse poder não se consegue, esse poder tem um preço. Esse poder tem um preço para alcançar ele. Para você orar para alguém e um milagre acontecer, você tem que pagar um preço por isso. E Jesus falou sobre o preço do discipulado, que a gente não vai falar aqui. Tem um preço. Mas que você nessa noite que está aqui, tenha sentido esse desejo de ser um discípulo de Jesus. De entregar, se porventura tiver alguém que ainda não entregou a sua vida para Cristo, tome uma decisão hoje. Entregue a sua vida para Cristo. Se torne um discípulo de Jesus, leve Cristo para dentro da tua casa. Quando Filipe prega na cidade, a Bíblia diz que Samaria se alegrou. A alegria chegou em Samaria. Quando Cristo chega na nossa vida, o milagre acontece. Quando Cristo entra na nossa vida, as enfermidades saem, os demônios partem em retirada. Quando nós levamos Cristo para dentro do nosso lar, o que está fora do lugar começa a se organizar, a ser colocado em ordem. Quando Cristo entra no relacionamento, no casamento, aquela carta de divórcio que já estava pronta, ela é rasgada. Por quê? Porque Cristo entrou. Porque você trouxe Cristo para o seu relacionamento. Você trouxe Cristo para a sua vida, para o seu casamento. A alegria chega. A tristeza dá lugar para a alegria.
Cristo chegou. Que você nessa noite possa receber essa palavra e levar Cristo para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para a sua vida, para o seu dia a dia. E você vai perceber que as coisas vão melhorar, que a transformação vai chegar, que o amor vai reinar, que a paz vai chegar. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês e eu agradeço, pastor, por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vindo aqui essa palavra.